Nós vamos trabalhar as letras hebraicas como pontos ou arquétipos de reflexão sobre o nosso próprio nome. Como eu estava falando antes mesmo da gravação, que o Paulo começou a gravar agora, o nome, ele traz muito mais do que a gente imagina, do que aquela simples inspiração que nossos pais tiveram na hora que eles colocaram esse nome. Então, na minha visão, sempre existe alguma coisa, alguma força, alguma consciência por detrás desse batismo celeste e terreno. Então o nosso nome, antes dele existir como uma força terrena, ele existe como uma força cósmica, que é a ideia. Então vamos lá, o nome. O nome, ele existe, antes de tudo, como uma força celeste, como uma ideia. Que isso aqui, diretamente ligado a nós, é quando os pais... Quem é pai aqui? Ou mãe? Quem é? Quando você... Se você é mulher, quando você estava grávida, o homem também fica grávido também, né? Então, você não ficava matutando que nome eu vou dar ali, agora, que nome eu vou pôr para essa criança, isso, aquilo, não fica assim? Você está entrando em sintonia com essa força, que já existe no mundo das ideias. Que aí basta você ler Platão, um pouquinho para quem gosta, para entender o que é o mundo das ideias. O mundo das ideias de Platão, como grande filósofo, é fantástico. Ele desprende as pessoas de todo aquele conceito material e joga a pessoa longe de fanatismos e coisas complicadas, coloca o ser humano para questionar o seu próprio propósito existencial. É muito bonito para quem lê, né? Então, esse mundo das ideias de Platão está aqui, em arquétipos já existentes. Arquétipos existenciais. Esses arquétipos existenciais são forças que vão ser captadas pelos pais para que, na hora que ele realmente desce e se manifesta no mundo, ele se torna uma força terrena. Então, o que é uma força celeste, como uma ideia, se torna uma força terrena ou a realização em si, onde nós temos a palavra nome, que nome vem do grego nomos. Vamos entender um pouco isso, que representa o nomos. Nós temos trazido pelas civilizações que já trabalharam no seu apogeu anterior a nós temos a palavra Sofia, filosofia. O que quer dizer filosofia? Filos é amor. Sofia é conhecimento. Então é o amor ao conhecimento compartilhado. Então aí que vem a palavra Sofia. Então você tem a palavra Sofia, você tem a palavra Logos, que é utilizado muito pela teosofia, e você tem a palavra Nomos. Então essa tríade vinda do grego, o que você tem? Você tem essas três forças, que aqui se pode dizer a Sofia representa o espírito, o Logos representa a alma, e o Nomos representa o corpo. Ou, se você quiser fazer uma analogia com a física, a terceira lei de Newton, que não é o Newton Schultz, é o Isaac. Qual é a terceira lei de Newton? Inês está conectada. Causa, lei e efeito. Tudo na vida é uma trindade. A gente existe por causa dessa trindade. Você é um efeito dos seus pais que foram uma causa e uma lei. Então você se torna uma trindade do processo. E você no futuro, com a força de geração, você será a causa ou a lei para que surja um novo ser humano, né? Então aqui como que a gente entende isso para você entender a palavra nomos? A Sofia, quer ver? Eu gosto de utilizar esse termo. É só você colocar a palavra astro na frente disso aqui. Aí que entra a astrologia. Você tem astrosofia, você tem astrologia e você tem a astronomia. Então aqui você começa a entender o processo. No caso, a Sofia, que representa o espírito, ela independe de partições. Então não existem partidos, existe um todo a ser estudado e compartilhado. Seria o homem voltando para Deus. Independente de religiões, filosofias e credo, você tem o quê? Você tem um caminho que vai te religar.
Então eu gosto muito de um post do Facebook, que é assim, você tem Jesus, você tem Buda e você tem o Krishna. Os três olhando, pô, mas eles arrumaram tantas coisas para separar a nossa ideologia, né? Vai chegar um dia e vai voltar tudo para a fonte. Então a Sofia é isso, que aí surgiu o que nós chamamos hoje de filosofia dos gregos. A astrologia, ou a palavra logos, representa o quê? O estudo comportamental desta fonte projetada no mundo humano. Então, quando você utiliza a palavra logos como correspondência à alma ou à grande lei, o que ela simboliza ou ela representa? O estudo do ser humano e tudo que ele traz como desafio para ele retornar ao seu propósito existencial. Daí que surge a astrologia. Se você pegar e ver o que é uma astrologia, independente de astrólogos serem bons ou ruins, eu estou falando da astrologia, ela estuda o comportamento do ser humano para ver aonde ele traz os seus entraves a serem trabalhados. Por isso muita gente vai correndo atrás de mapa astral para isso, para aquilo, né? E daqui você tem de tudo. Você tem o astrólogo pirata, o picareta, o perna de pau, né? Como também tem bons astrólogos também, né? E por fim o nomos. O que é o nomos? O nomos é a manifestação física da ideia. Na época do Egito, era chamado assim, quando eram criados os, vamos dizer assim, as tribos, as clãs ligados a todo o Império Egípcio, eram os nomos egípcios. Os nomos seriam hoje como se fossem os nossos estados, as nossas cidades, os nossos bairros, então representa a partição, a divisão. Então aí que vem a palavra nome, que deriva do nomos. O que representaria isso? O seu nome é uma partição, uma pequena parte, um fragmento de algo maior. Que esse batismo, retornando ao início da colocação, ele antes se conecta a um arquétipo existencial. Os pais que seguem, aí que vem o filo aqui. Pelo menos na teoria, o que os pais têm que sentir pelo filho? Quando ele já está, amor, que é o filos. Entenderam o sentido do filo aqui? Aí, através do amor, eles entram no arquétipo existencial de uma ideia ou de uma força celeste que chega com o tempo, se torna uma realização. Então, o processo de escolha, quem é pai aqui, eu não sou, ou mãe, pode até falar. Quando vem, não vem umas 2, 3 hipóteses, vem ou não vem? Ou não, hoje de capão é esse aqui. Tem um joguinho mental, não tem um joguinho mental? É você se conectando a essa fonte. Aí, quando ela se torna uma realidade terrena, existe aquele batismo. E por que é tão importante? Quer ver como é fácil você entender? O nome, ele traz correspondência com o quê? Com a força vibracional que vai fazer parte da existência do seu ser até o final da sua vida. Vamos supor, vou brincar com o Tarcísio aqui, que é meu amigo, Tarcísio. Tem alguém mais que se chama Tarcísio aqui? Tem mais alguém? Se eu chegar aqui na sala e falar assim, ó, com o meu verbo, Tarcísio, todo mundo vai olhar para mim? Quem que vai olhar para mim? Então você tem uma correspondência escrita, uma correspondência vibracional e uma correspondência arquetipal que envolve o seu nome. Que toda vez quando é utilizada, você sabe que ela é endereçada para você. Daí que você, utilizando determinadas correlações, você começa literalmente a entender o que é a energia correspondente à força que foi escolhida para você. Um exemplo, se você pegar o apóstolo Paulo, né, então nas festas juninas, tá? Falando do apóstolo Paulo, antes dele se chamar Paulo, ele era conhecido como Saulo. Vocês sabiam disso, né? O Saulo de Tarso se torna no futuro Paulo, o apóstolo Paulo, que antes o que ele fazia? Ele negava. O que ele era? Era um perseguidor, né? Aí quando ele teve um impacto verdadeiro, que não foi ninguém que falou para ele, a consciência do mestre se apresentou diretamente para ele. Quando ele entrou em sintonia, a vida dele mudou. Aí ele se tornou o apóstolo Paulo, que fez toda a peregrinação ali, que hoje é Turquia ali, passando pelas igrejas do Apocalipse, por isso que é chamado Caminho de Paulo ali. Né? Então ele passou por tudo ali, entrou naquela vibração e se tornou o grande apóstolo que a gente conhece. Né? Então tá aqui. Aqui você entendeu agora por que a palavra é dada de nome. É uma designação, uma realização, uma força de corpo que te acompanha até o final da sua vida. Ela entra
em todo átomo do seu corpo. Isso faz parte da sua vibração. E pelo fato, agora que a gente entra praticamente no tópico, que eu vou mandar informação para vocês aqui até umas horas, como a gente diz aqui. Então a gente vai junto e é muito interessante você pegar a captação do que for falado, porque depois você vai fazer a utilização. Tá certo? Então, antes da gente começar, o que a gente vai fazer junto? Eu vou passar esse quadro de correspondência aqui das letras, que tem a transmigração da força vibracional da letra hebraica para o nosso idioma. E depois que a gente copiar, que são 22 letrinhas, não é difícil. Se para você não interessa as 22, pega só as que tiverem o seu nome. Se você quiser simplificar, mas eu acho que é legal porque depois você pode aplicar o que você aprendeu hoje para quem você quiser. Tá certo? Para quem você quiser. Então nós vamos fazer isso agora. Quer ver uma palavra que eu gosto de utilizar? Quer ver como você valoriza a astrologia através do seu idioma e não sabe? Você quer que eu prove isso? Quem quer que eu prove isso? O que significa isso aqui, ó? Considerar. O que é dar consideração, professora? Aceitar o que o outro fala, respeitar. Respeito, dar crédito. Considerar. Consideral. Sideral é a força dos astros. Então, quando você considera alguém, você respeita a vibração cósmica ou vibracional que está nessa pessoa. Esse é o lado positivo. Quer ver outra palavra que está ligada à astrologia agora aqui no conceito negativo? O que é isso aqui, ó? Essa palavra. Tudo isso é nomos. O que é desastre? Você fala, um desastre na sua vida. Coisa boa? O que é desastre? Uma catástrofe. Des, ou sem o astro. Então você está sem a conexão divina. Entendeu? Você está sem a seu propósito existencial ou cósmico. Então isso é um des de negação, astro. Então não tem a força do astro. Então tudo isso que eu falei para vocês, se vocês pararem para pensar e meditar, tudo está no nosso próprio idioma, nas nossas próprias palavras. É assim que se cria um idioma. Através de propósitos existenciais que já existem como arquétipos antes da própria criação do idioma. Então você negar, de repente algumas reflexões, é você negar a própria forma que você fala. Complicado isso, né? Então basta você começar a fazer a ramificação das palavras, né? Tentar achar as coisas anteriores. Eu estava estudando com um amigo no Facebook sobre as palavras que na Revolução Francesa aconteceram como um propósito divino para que criasse um novo ser humano: liberdade, igualdade e fraternidade. A palavra liberdade vem do lib. Quem fala um pouco de alemão aqui? Ninguém? Mas são os chutes mesmo, né? Lib é a palavra que você fala amar. Aí você fala alemão, fala eu te amo. Ich liebe dich. Já ouviram falar nisso? A sua filha deve falar muito bem, né, Teca? Ela mora lá na Suíça, né, na parte alemã, né, germânica. Tem aquele vinho, Liebe from Liebe, não tem? Que é o leite amoroso, né? Então, Liebe quer dizer, então a palavra liberdade é o amor aos ciclos. Amor a tudo que faz a evolução acontecer. Então, sempre por detrás de uma palavra, quando você estuda ela com profundidade, existe um porquê, que é criado como arquétipos dados para a humanidade muito anterior do que nós, né? Agora imagine isso aqui, o seu nome. O seu nome traz, através disso aqui que a gente vai conversar hoje, uma história. Seu nome traz uma história. Porque as letras hebraicas, elas estão ligadas a todo o processo existencial da criação. Que se você falar do alfabeto hebraico, ele é composto por 22 letras como forças principais. 22 letras. Que essas 22 forças, também tem gente que pega isso que eu vou falar agora e estraga tudo com muita adivinhação. O próprio tarô, que tem 22 arcanos maiores. O tarô, a palavra tarô, por que ela está tão ligada que tem 22 arcanos maiores? O tarô vem da palavra Torá, que é o livro da lei.
né? Onde tem toda a força da criação. Né? Que quando você pega Torá, ou livro da lei, ele traz ali de uma linguagem simbólica todo o processo da criação. E onde que está o valor dessas 22 forças? Se você um dia resolver estudar um pouquinho do hebraico, desculpem a tosse, gente, isso é uma recaída, Eu estava tão bem, tinha sarado de uma gripe, fui tocar com a minha banda, a galera gripada ali. Oh, maravilha! É estúdio de música, lá não pode vazar nada. Então ficou toda a incubação do vírus e eu ali, com meu pequeno nariz, né? Que eles sabem que eu sou um ladrão de oxigênio, não? Captei todos os vírus e tive a recaída. Então, ó, a divisão de um alfabeto hebraico. A gente já vai começar no tópico correspondente, que você vai ver que o seu nome também entra nesse jogo. Você tem 3 letras mães, 7 letras duplas e 12 letras simples. Olha que interessante isso. Então o alfabeto hebraico, ele traz já as forças da criação embutidas na sua própria construção. Quer ver eu transformar isso agora numa linguagem mais direta em relação a nós? As 3 letras mães representam aquela força que eu falei para vocês: causa, lei, efeito, espírito, alma e corpo. Então é uma trindade. Então coloque Deus como uma força trina. Existe uma colocação que diz o seguinte, que o próprio ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, ele é uno em essência, trino em manifestação e sétuplo em evolução. Então vou repetir: uno em essência, trino em manifestação e sétuplo em evolução. Quer ver como que funciona isso? O ser humano, ele tem espírito, alma e corpo. Se você for dividir o ser humano é cabeça, tronco e membros. Até seus dedos são trinos. Falange, falanginha e falangeta. Ó, coxa, aqui e pé. Vocês repararam que tudo é trino? Aqui e a mão. Vocês perceberam? Tudo é trino. Se você olhar a sua pele, espera o sol. Você vai olhar assim, a sua pele ela é composta de um monte de triângulozinho. Quem já reparou isso? Que a pele tem um monte de triângulozinho. Já repararam isso? É só você olhar. Aí você pode não gostar de mim ou não gostar do que eu falo, mas se você olhar a sua pele, você vai ver que ela é composta disso, de triângulozinhos. Até aqui, tá? Que nos animais se tornam as escamas, que também tem, apesar de redondinhas assim, elas representam um triângulozinho também. Já viram uma escama? Já viram uma escama? Então tá tudo correspondente a essa força trina, de causa, lei e efeito. Aí esta energia trina, que ó, se você pegar todas as religiões, né? Se você for lá na Índia, eles vão falar Brahma, Vishnu, Shiva. Se for lá no Egito, Osíris, Ísis, Horus. Se você falar da própria Kabbalah, Keter, Chokmah, Binah, não importa, tudo é sempre uma trindade. Até o próprio cristão, quando ele passa na frente da igreja, ele faz o sinal da cruz, que é a cruz, mas ele saúda quantas consciências? 3, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então existe todo esse respeito a essa energia, que quando os hebreus criaram o seu alfabeto, eles colocaram como 3 letras mães, que está ligado ao A, o M e o SH. Já vou falar isso para vocês. Ah, todo mundo que tem o A no nome tem uma força dessa. Quem tem A no nome aqui? Você traz uma dessas forças aqui, ó. Você traz... Calma, eu vou falar tudo. Não se preocupe que a gente vai conversar. E eu não estou inventando. Vou colocar uma coisa que já é existente, que é a letra Aleph. Quer ver? Todo mundo já ouviu falar, só para vocês entenderem as 4 primeiras. Alfa, beta, gama e delta. Né? Já não ouviram falar nisso? Está junto com a Kabbalah, os gregos. Que na Kabbalah é Aleph, Bet, Gimel e Dalet. É a mesma coisa.
que trazem forças correspondentes à nossa própria energia. Agora vamos seguir. Essa trindade de Deus, ela precisa se manifestar no mundo humano. Então ela vai ter 7 forças que vão ser emanadas dela. Que se vocês pegarem a própria imagem da pomba, do Espírito Santo, a força da mãe, não sai, já viu esse desenho? Saem 7 raios do peito dela. 7 raios. Então aí começa o misticismo. É 7 mestres ascensos, é 7 mestres incensos, é 7 mestres não sei o quê. E nossa, aí começa aquela coisa. E o pior é que perguntam pra mim o que é isso. Aí eu, meu Deus, o que eu vou responder aí, né? E deixa pra lá, né? Essas 7 forças estão ligadas a 7 letras duplas. Por que elas são duplas? Se aqui você tem essa força trina, é a melhor palavra que vem a mim agora, com todo o respeito a ela. Deus, independente de qual for sua religião, é a fonte, vamos chamar de fonte. O 7 representa quem? Os anjos. Por isso que são duplos. Por que são duplos? O que quer dizer anjo? Anjo é emissário. É mensageiro. Então eles são aqueles que vão fazer a conexão com o mundo de cima, que seguem os desígnios de Deus e traz para onde? Para o mundo terreno. Entenderam por que tem valor duplo? Cima e baixo. Então vai para cima, vai para baixo. Os gregos, quando iam falar disso, falavam de Hermes Trismegisto. Né? Os egípcios, os gregos falavam de Hermes como divindade mercuriana. Sobe, desce, vai, né? Agora que vem o jogo. Se aqui tem Deus e aqui tem os anjos, as 12 letras simples, é fácil de entender. E está em correspondência aos 12 signos do zodíaco, que representam o mundo humano. Olha as letras hebraicas. Então elas seguem um padrão que vem desde o top da criação até a manifestação no ser humano. Então aqui você pega 3 mais 7 mais 12, você tem o valor do 22. Por isso que são 22 letras hebraicas. Que você pode acrescentar valores nelas quando você as pontua, para quem gosta, só por curiosidade. Você pontuou uma letra hebraica, quando ela aparece com ponto, aí ela muda um pouco o valor dela e vai para lá. Mas a gente não vai trabalhar isso. A gente vai trabalhar a raiz do 22. Então, só para afirmar aqui. Então, tem 3 letras mães que correspondem à energia da fonte, ou Deus. Tem 7 letras duplas que correspondem à energia dos anjos. Aqui você poderia fazer como uma associação os 7 planetas. São 7 planetas sagrados. E aqui o 12 está em correspondência com quem? Aos 12 signos do zodíaco, que são as possibilidades dos humanos. Os 12 trabalhos de Hércules, os 12 apóstolos. Por que 12 apóstolos? Tá aí um pouco a explicação deles. Então existem letras simples que representam o efeito ou o mundo humano que retorna à sua essência ou à sua correspondência, né? Então, os 12 signos zodíacos, só para vocês entenderem. Todo mundo já deve ter visto um mapa astrológico aqui na vida, né? Já viram? Na astrologia, você adota o planeta Terra como centro da situação. A gente sabe que o sistema é heliocêntrico, mas a gente adota o sistema geocêntrico. Por quê? Os 12 signos se espalham aqui, então eles são as forças geradoras do impacto divino que vem aqui. Eles são forças transformadoras da energia para que na Terra surjam os humanos. E o que você tem como signo que você conhece é onde estava o Sol como signo na força que veio como impacto aqui na Terra. Então os 12 signos zodíacos seriam como se fosse um grande e imenso útero cósmico, onde criam os 12 tipos de seres humanos, e para quem gosta de estudar isso, são os 12 tipos de comportamentos que podem existir. Daí que surge novamente a astrologia como força. Quer você entender os 12 signos do zodíaco? Todo mundo está vendo essas lâmpadas aqui, não está? Ela representa o efeito, o próprio planeta Terra. Para ela acender, não existe uma energia que vem lá de fora, aqueles cabos grossos. Esses cabos grossos que trazem essa energia
representam essa força divina. Para que se ilumine aqui na Terra, vai ter que passar por um transformador. Não tem um transformador lá fora? Que vai transformar a energia na energia compatível que vem para essa lâmpada e acenda. Se ela viesse direto, ela não iria acender. Então os 12 signos trazem essa força transmutadora para que você retorne para cá. Então você tem 12 letras simples, por isso que elas são chamadas de simples. Porque elas só possuem um significado e simbolizam o mundo humano. 7 letras duplas, que estão associadas à força dos anjos ou os planetas, e 3 letras mães ou raízes, que estão diretamente ligadas à força do Eterno. É assim que você divide. Isso aqui qualquer pessoa que conhece o alfabeto hebraico conhece isso. Não é por causa disso que ela conhece as forças que estão por detrás delas. Agora imagina os significados. Olha para onde a gente vai, eu já vou dar uma paradinha, a gente conversa, só para você entender aqui, ó.